pessoal, vamos dar início ao nosso primeiro podcast do nosso curso de PBM, de Patient Blood Management. Quero dar boas-vindas a vocês e dar boas-vindas aos nossos convidados de hoje, que vou abrir aqui para as devidas apresentações. E o tema que a gente vai discutir hoje é sobre pacientes que declinam transfusão e as novas determinações do CFM junto com o STF. Então, eu tenho dois convidados ilustres aqui, um deles o centro do nosso ecossistema do PBM, que é o nosso paciente, que é a Jaque, que ela vai se apresentar. Então, sejam bem-vindos, obrigada. Por favor, se apresentem para a gente começar o nosso bate-papo. Eu sou a Jaqueline, tenho 30 anos, sou testemunha de Jeová e eu tive um câncer na infância, então vou poder hoje, agradeço primeiramente o convite, é uma honra ter sido convidada para falar de um tema tão importante, ter essa visibilidade de uma paciente testemunha de Jeová. Importante a gente ver a visão do paciente, né? A gente fala tanto de condutas médicas e às vezes esquece de falar do principal, a visão de quem a gente atende. Carlos, por favor. Obrigado, sou o Carlos, né? Sou advogado, sou cirurgião dentista e também fiquei muito interessado pelo tema e estou aqui para compartilhar experiências com vocês também. Super obrigada a presença de vocês dois. A ideia é que seja um papo, um bate-papo. A gente quer mostrar aí diferentes ângulos do mesmo problema, né? Ou melhor, o problema não, da mesma temática. E aí eu gostaria de trazer aqui, no foco da mesa, para vocês discutirem nos ângulos de vocês, como é que vocês veem agora a nova determinação do STF junto com o CFM, vem aí agora pela primeira vez de forma diretiva, publicada em junho desse ano, trazendo aí à luz um direcionamento para a gente sobre a autonomia do paciente. Pela primeira vez, vem de forma clara, conjunta, né, CFM e STF, trazendo que a autonomia do paciente deve prevalecer naqueles pacientes que recusam transfusão. E mesmo em casos de urgência e emergência que coloquem em risco de vida, o paciente em risco de vida. E eu vejo como um avanço, né? Porque até então não tínhamos essa diretriz tão clara e principalmente em comunhão de um órgão jurídico com o do Conselho Federal. Então eu gostaria de ver na visão de vocês o que vocês trazem de posicionamento, o que vocês acham, a visão do jurídico, a visão do paciente, o que vocês veem ainda como gargalos, como oportunidades quando a gente discute esse tema. Quer começar, Jaque? Pode ser, sim. Para nós é muita felicidade, né, depois dessa decisão, porque nós já lutávamos por isso, né, eu até trouxe um cartão, né, que é o cartão que a gente utiliza, que é um documento válido, né, judicialmente reconhecido, né, e na época que eu passei por toda essa experiência, pelo câncer ainda a gente não tinha tamanha visibilidade como agora. Esse último julgamento, o que trouxe à tona foi justamente a questão nós temos o direito, né, de ser tratados, primeiramente a questão mais do respeito, né, como se foi falado no julgamento do STF, se a gente não tem espaço para exteriorizar essa fé, a gente não tem espaço para a própria fé. Então, para nós foi um avanço muito importante, principalmente porque nós temos hoje insumos que são válidos no SUS, né? A doutora pode dizer melhor. E por que não utilizar, né? Se a gente tem esses recursos, por que seria negado todo esse tratamento, né? Nós, de forma alguma, estamos negando ser tratados, muito pelo contrário. Nós, testemunhas de Jeová, a gente busca a medicina, nós estamos em totalmente parceria com a medicina, inclusive o avanço, né, desses tratamentos, e o que nós queremos são tratamentos alternativos, nós não estamos negando ser tratados, mas sim de forma alternativa e pondo ali um limite, né, do que nós de repente acreditamos e desejamos ter esse respeito de acordo com a nossa fé. A Jaque me contou um pouquinho antes da gente começar, é até bom para a gente ouvir a opinião do Carlos, que ela tinha 9 anos quando ela operou um tumor de coluna, e foi um tumor grande, né, Jaque, que evoluiu inclusive com escoliose, ela vai precisar passar por uma cirurgia grande novamente, e ela com 9 anos, ela chegou para a médica dela e falou, eu não quero transfundir. Foi. E a Jaque nasceu já numa família Testemunha de Jeová, né, cuja fé é da Testemunha de Jeová. E eu achei interessante você falar, com 9 anos eu falei que eu não queria transfundir. Você quer contar um pouquinho pra gente? Claro, conto sim. Com 9 anos de idade, eu comecei a sentir algumas dores na minha perna, e essas dores foram aumentando, até o ponto de chegar que eu não conseguia andar.
E imagina, 20 anos atrás, estou com 30 anos, 21 anos atrás, quase não se pedia ressonância, né? Então fazia raio-x, faziam exames e não aparecia nada nesses exames, obviamente. Até chegou num ponto que um médico decidiu pedir a ressonância magnética, onde acusou que eu tinha um câncer. E na biópsia, acusou que eu tinha um sarcoma de Ewing, que é um câncer totalmente agressivo, né? Um câncer raro. Na época, os médicos também não sabiam como tratar, eles não tinham pego casos ainda aqui no Brasil, só conhecia alguns casos dos Estados Unidos, e um ortopedista foi passando para o outro, falando como que poderia fazer. Uma das formas de tratar esse câncer é a amputação. Então, alguns sugeriram amputar, outros falaram que esperariam a quimioterapia e a radioterapia para ver como esse câncer ia avançar. E até que a gente chegou numa médica que decidiu fazer a quimioterapia e a radioterapia. A doutora Maria Pizza, ela trabalha na Santa Casa, no HC também na época, e aí decidimos optar nesse tratamento. Só que com a quimioterapia vem a queda da imunidade. Então, as minhas plaquetas foram lá embaixo. Na minha segunda quimioterapia, eu já fui parar na UTI. E foi logo quando foi sugerida a transfusão de sangue. Meus pais, né, sendo testemunhas de Jeová, falaram para ela qual que era nosso pensamento, que eles não estavam ali para discutir com os médicos, muito pelo contrário, nós queríamos ver a melhor forma desse tratamento. E uma dessas conversas da doutora com o meu pai, eu ouvi. E aí eu disse para ela, né, e para ele: pai, eu não quero tomar sangue. Daí a médica olhou para mim e falou assim: a gente vai respeitar a opinião da paciente, vamos tentar continuar com a quimioterapia para ver como que vai ser esse avanço. Só que logo depois foram as complicações. A primeira coisa que aconteceu, meus rins pararam. Então eu precisei usar sonda na urina, meus rins pararam. Logo em seguida foram os pulmões. Então eu tive água no pulmão, eu tive que fazer vários procedimentos para retirar essa água. E aí, uma das últimas coisas foi a falta de ar no cérebro. Então, eu tive que ser entubada, eu tive falência múltipla de órgãos. Então, a médica falou para minha mãe: infelizmente, a gente não tem mais nada a fazer pela sua filha, a médica da UTI. E aí, nessa noite, minha família achou que, infelizmente, me perderia, porque as condições que eu estava... a gente nem conseguiu avançar esse tratamento, então, porque a quimioterapia que eu usava era a vermelha, que é a mais forte que tem. Então, parou tudo, né, para que pudesse ali me recuperar. E eu passei daquela noite, né, tô aqui viva, passei aquela noite contrariando, né, o que os médicos acharam, que eu não ia sobreviver. E desde então, eles continuaram com a quimioterapia, mas de forma mais controlada, para ver como que eu reagiria, e junto com tratamento alternativo. Então, eu usei a eritropoetina, né, que é um dos insumos previstos, e assim eu fui me recuperando gradativamente. Após um mês, mais ou menos, que eu fiquei mais de 40 dias na UTI, os médicos falaram que não acreditavam nos meus exames, porque o médico falava: não é possível que esse exame é da mesma criança. Uma semana ela estava desse jeito e agora ela está assim. Ela é um verdadeiro milagre. E assim eu fui melhorando, fazendo ali a quimioterapia, depois a radioterapia, né? Então fiz muitas sessões, foram mais de 1 ano de tratamento. E hoje estou aqui para contar minha história. Muito legal. Em algum momento você tem lembrança de que você chegou a querer mudar de ideia? Durante você era criança, né? Você tinha 9 anos, mas eu tipo assim, nossa, eu acho que eu vou querer transfundir. Você chegou a questionar isso para você mesmo em algum momento? Nenhum momento, porque, assim, até as crianças já são ensinadas, não para crer cegamente, mas até entender. Meus pais sempre conversaram muito comigo, desde criança, qualquer assunto, abertamente me explicando. Então, quando isso é explicado, é muito mais fácil. Sim. No entanto, que eu até conversava com a própria psicóloga do hospital, e ela falava: você não tem medo de morrer? Aí eu falei: não tenho medo de morrer, porque se for da vontade de Deus, como a minha crença ensina, eu vou viver de novo, eu vou ser ressuscitada um dia, então não tenho medo de morrer.
Então, sempre foi muito claro isso para mim. Nossa, isso é muito legal, porque eu imagino que 20 anos atrás a gente não falava em autonomia do paciente com essa clareza. Sempre teve lá no Código de Ética Médica de respeitar a autonomia do paciente, mas quando a gente falava em transfusão, principalmente transfusão de menor, e que implicasse em risco de vida, a bola da vez sempre esteve na mão do paciente. E esse sempre foi o medo da classe médica, né? O juridiquês. Onde cai no jurídico, onde a equipe médica se sentia com pouca segurança para deixar de fazer. E se você for pensar, né, na formação do médico, e outro dia um colega meu falou isso para mim, Roseni, eu jurei para Hipócrates, eu jurei na minha formação, eu não consigo trabalhar com a ideia de que eu não vou fazer tudo. Eu não consigo. Ele é um cara mais velho, altamente comprometido com pacientes, ele é muito médico, assim, ele falou assim, eu não consigo trabalhar com a ideia de que eu vou ter o recurso e não vou fazer. E aí eu falei para ele, e se é o recurso intelectual? Também não é um recurso? Será que é só a transfusão que é um recurso? Ele, mas e os riscos? Eu falei, e o risco não mapeado, que é a perda de autonomia, a exclusão social, os pacientes que deprimem, pacientes que se suicidam, isso também não é um risco? Aí ele, nossa, nunca tinha pensado nisso. Eu falei sobre mapeamento de risco daquilo que a gente vê e principalmente daquilo que a gente não vê. Então foi uma discussão filosófica, mas foi muito legal. Mas eu queria ouvir agora do nosso advogado, Carlos. E aí? Como é que ficamos? Vou fazer uma coisa importante aqui. Vou pedir licença. Opa, verdade. E vou pegar aqui a carteirinha dela. Caiu? Porque esse documento, de tudo que a gente está discutindo aqui, eu acho que é o documento mais heróico que existe nessa discussão toda. E aí, se você me permitir, eu estou pegando o seu termo de consentimento, né, pela primeira vez, né, que eu tenho contato com esse documento. Que lindo, né? Mas você sabe que, ouvindo aqui o que a Jaque colocou, né, principalmente para eu que já sou pai, né, e já tenho uma filha da idade mais ou menos do que a Jaque passou por esse problema, eu fico muito sensibilizado, porque tudo, né, nós também atendemos, né, a gente tem uma sensibilidade muito maior nessas questões pediátricas, né, é impossível, né, não tocar o coração quando a situação se desenvolve, né, em quem está começando a vida, né. Sim. E aí eu tive duas surpresas hoje muito importantes aqui nesse podcast que eu agradeço a vocês. A primeira, né, logo no início, foi de saber que a Jaque, ela é testemunha de Jeová. Nós nos conhecemos há muitos anos, né, e a gente não tinha ainda conversado sobre isso. Então isso abrilhantou e decorou muito mais as colunas aqui hoje do que a gente vai discutir, né, abordar um tema tão importante. E o segundo, dessa história maravilhosa dela, que eu não tenho como não me emocionar, porque eu vivo, né, com crianças em casa, né, das minhas filhas, e penso também em como o toque divino pode ter com certeza acontecido para quem realmente crê, né, ainda mais quando a gente fala isso para médicos, né, porque tem muito médico que é agnóstico, muito médico que é ateu, né, então, até pela amostra viciada que o médico vive, né, então, diante de tudo isso, eu acho que existe uma dificuldade social de se enfrentar temas polêmicos como, né, a transfusão de sangue para aquele que não quer, né, receber essa possibilidade científica baseada em evidência científica da medicina. Mas perceba que nós estamos, né, quando esse recurso extraordinário do Supremo, que é 1 milhão e não sei quanto, veja, primeiro assim, o Brasil é um país muito judicializado, chegar a 1 milhão e fumaça de recursos extraordinários é muita coisa. E o enfrentamento desse tema é um plexo muito socialmente difícil, porque você tem tantas possibilidades de negar na medicina, e aí quando você chega na possibilidade daquele que professa a fé, né, como testemunho de Jeová, ele vê uma dificuldade que você precisa escalar a mais alta corte do país para colocar ele, né, uma luz de proa para se decidir sobre isso. Eu acho que foram discutidos, né, temas muito importantes nesse recurso extraordinário, do ponto de vista jurígeno. Né, eu vou tentar até me despir um pouco do juridiquês para não ficar tão pesada a discussão. Mas houve um mergulho em alta profundidade do ponto de vista bioético. Sim. E por que do ponto de vista bioético? Porque a gente está falando em direitos e garantias fundamentais. Sim.
E nessa discussão que foi criada, o direito, ele é brilhante no seu exercício. Eu acho que ele nunca vai ser substituído pela inteligência artificial, porque ele depende muito da compreensão dos fatos e do tirocínio humano. E algumas discussões são muito elementares. Então, por exemplo, na questão do testemunho de Jeová, em receber ou não sangue, negar ou não a transfusão. Você tem um princípio que até é exemplo no curso de direito, no segundo ou terceiro ano, quando você tem constitucional e quando você tem direito penal, que eles falam dos crimes impossíveis. Um dos crimes impossíveis é o suicídio. A sua vida é um bem indisponível pensando em Constituição Federal. Então você não pode abrir mão dela, mesmo que propositadamente. Então quem comete suicídio comete crime. Mas você cometeu um crime que você não vai poder ser, né, objeto da persecução penal. Mas perceba que se você abrir mão de um direito indisponível que é a vida, você responde a crime, e eles queriam meio que associar isso ao seguinte: como que o testemunha de Jeová vai negar e vai dispor da vida? Ele não pode, se você for pensar nos direitos e garantias fundamentais. Mas a consecução dos trabalhos feitos, né, por aqueles que defendem a tese e por aqueles que professam a religião, e não importa se é testemunho de Jeová, se é católico, se é espírita, religião, é lato sensu, ficou no seguinte aspecto, eu achei brilhante. O testemunho de Jeová, isso também se aplica à medicina, ele não está, assim, o objetivo final não é abrir mão da vida. Sim. Ele não busca o resultado morte. É diferente de quem busca o resultado morte. Pelo contrário, ele só quer ter a escolha, assim como ele pode recusar um tratamento oncológico. Ele só quer dizer, não, esse procedimento médico eu não quero me submeter. E aí, por exemplo, se você tem um caso oncológico que é muito comum, que foi exemplo também, que é em relação a um tratamento oncológico de câncer de próstata, por exemplo, em homens com idade mais avançada, ele pode negar, por exemplo, a fazer o tratamento convencional de quimioterapia e fazer um tratamento mais de acompanhamento, porque com uma idade avançada, né, você tem algumas possibilidades científicas de escolha. Não se criou nem com um binóculo tantas dificuldades como no caso do testemunho de Jeová. Então eu acho que, só para a gente fazer esse preâmbulo e temperar bem o assunto hoje, é assim, a profusão bioética ela é iniludível. E a gente pula para a próxima etapa, que talvez, né, vá muito ao encontro do que a Jaque colocou aqui, que é o seguinte: de tempos e tempos, ano após ano, acontece um fenômeno na saúde e na medicina que eu acho muito importante. Tudo bem que a posição científica do médico, ela é atroz, ela deve ser muito respeitada. Eu estava até dando uma olhada aqui no Código de Ética Médica que ele fala no artigo 30, que você tem que respeitar a vontade e a autonomia do paciente. Mas o 31 já fala o seguinte, que você tem que envidar todos os esforços possíveis para não deixar esse cara embora. Mas se consagra hoje em dia a autonomia do paciente. Isso só precisa, né, eu devolvo até a pergunta para vocês, como vocês, né, percebem essa mudança de paradigmas mesmo. Você até como médica, assim, onde é esse break-even para não se ultrapassar ou ficar muito abaixo o que é a autonomia do paciente e o que é a autonomia do médico? Onde a gente consegue colocar essas engrenagens bem, né, alinhadas para que o paciente não tenha muita autonomia e também comece a ferir a profissão e a atividade médica, e também do ponto de vista do paciente não ser respeitado e o médico mandar em tudo. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que essa é a construção da nova história que a gente está fazendo, porque todos nós estamos aprendendo um pouco, né? Saiu o bastão da nossa mão, colocando um pouco na mão deles e reconversando. E essa, assim, para a gente apimentar a conversa, essa era mais ou menos o caminho que eu iria. Muitos colegas em discussões aí nos congressos, né, nas reuniões, se perguntam, do ponto de vista jurídico, eu tenho um respaldo agora, falando de adulto, né, porque a determinação do STF, junto com o CFM, foi para adultos, não foi para criança. Eu tenho autonomia agora em não fazer a transfusão, num caso grave,
eu não ser processado, o que eu sempre falo é o seguinte, o papel aceita tudo, o processo pode vir de qualquer jeito, né? Inclusive de um familiar não testemunho de Jeová. Isso não quer dizer que necessariamente a pessoa vai ganhar. Mas a pergunta que perdura, e aí eu vou direcionar para você, Carlão, entre os médicos quer dizer que agora, com a nova determinação do STF, se eu não transfundir o doente, ainda que grave, adulto, né? Eu estou respaldado juridicamente? Eu estou livre? Se eu tiver um processo, eu estou ok? Eu estou liberado? Essa é a pergunta, porque esse é o grande medo. Lembrando que eu não estou falando de concepções éticas, não estou falando de bioética, é de dúvida mesmo. É essa grande dúvida que ainda permeia na cabeça da maioria dos médicos. Então, se chegou lá, chocado, grave, foi atropelado ali na frente, eu fiz tudo, mas eu não transfundi, e o doente morreu. Eu vou ser absolvido no caso de um processo por não transfundir? E a pergunta 2 já na sequência, que é muito comum. Além de tudo, ela estava grávida, né? Estava grávida. São 2 vidas, mas veio com um papelzinho de autonomia. Eu não quero receber transfusão. Ainda assim, eu mantenho o meu posicionamento de transfundir. Olha, eu jogando pimenta aí na conversa. Eu penso que, né, na sua primeira pergunta, hoje, esse tema foi até objeto de questionamento pelo Conselho Federal de Medicina. Houve a decisão do Supremo, né, no recurso extraordinário, né, e prevaleceu o voto do ministro Gilmar Mendes, mas eles até entraram com embargos, né, mas foram rejeitados porque eles colocaram que todos os pontos foram enfrentados na decisão do recurso. Porque parecia que não tinha ficado tão claro como é que ficaria justamente a sua pergunta, né, sobre, olha, tô com uma bucha aqui, o paciente veio chocado, e aí eu não vou dar sangue para esse paciente, eu vou acabar respondendo por negligência e vou responder por omissão de socorro, possivelmente um processo ético. Bom, hoje, né, na atual conjectura de judicialização no país, na área médica, eu costumo dizer o seguinte, nós temos 2 tipos de médicos. Os médicos que já foram processados e os médicos que ainda vão ser processados. Porque o volume de judicialização hoje contra o médico é algo muito elastecido, impressionante, né? Mas, no recurso, também fica bem enfrentado esse tema. E posso dizer, o mais curioso disso, inclusive, né, fazendo se alinhando à sua segunda pergunta, na minha leitura, é que existe 2 pontos jurídicos. O primeiro é o imponderável e o imprevisível. E o segundo, às vezes, é a falta da prova idônea de materialidade, que é o que a gente chama no juridiquês, né? A falta de idoneidade da prova. Então, vamos fazer alguns ensaios. A Jaque, ela tem um consentimento e ela tem um documento de escolha. Primeiro ponto, porque às vezes você fala o seguinte, tem que ter um termo de consentimento. Qual que é o termo de consentimento? O consentimento que eu não vou aceitar. Isso. Tem que ser um consentimento direcionado. Só que o consentimento, ele não é escolha. Então, às vezes você tem o consentimento, mas não quer dizer que que consentir significa escolher. Essa é uma grande reflexão jurídica também, que vem sentenças e sentenças desse apinhando. Então, se você vai naquele documento britânico que você só assina lá o consentimento, aquilo às vezes vira fumaça, porque não é escolha. Esse documento é escolha. Uhum. Você tem consentimento e tem escolha. Uhum. Só que você tá lá, chegou numa urgência, emergência, vítima de alguma possível fatalidade, inconsciente, em um péssimo estado geral de saúde, inconsciente, você tem esse documento, monta esse documento. Uhum. Tá na sua bolsa. Uhum. Tá em algum lugar que, possivelmente, naquele momento, eles vão rasgar essa roupa para, inclusive, achar acesso, um monte de coisa. Uhum. Pense na situação desse médico. Ele vai dar sangue se precisar. Vai. Só que ela tinha legitimidade. Se ele não souber, sim. Então, veja bem, olha só, você entende como é um ponto de vista bioético profundo. Sim. A gente tem matéria aqui. Então, ele vai dar. E ela não queria. E se ela souber, se ele souber? Se ele souber, ele tem que respeitar a autonomia conforme está na decisão do Supremo Tribunal Federal. Não, a gente não está falando de juízo de piso. Tá. Nós não estamos falando de instância superior. A gente está falando da última camada possível de revisão de uma decisão judicial. Do país, né? Do país. Então ele não pode, ele tem que respeitar. Ele não vai sofrer. Eventual, veja bem, ela está lá, com o papel dela aqui. Só que, por exemplo, imagine que, por exemplo, os pais não fossem. Aí os pais fazem uma pressão
hercúlea em cima da equipe médica atendendo. Tem que fazer, vai ter que transfundir, e essa pressão, ela não serve de nada. Juridicamente falando, essa pressão não serve de nada. O médico está absolutamente seguro do ponto de vista legal, porque ele está seguindo uma decisão com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Do ponto de vista ético, mas ainda porque já também ele está sob o palio também do que o próprio Conselho Federal de Medicina, né, assinou definiu. Junto, né? Então hoje eu acho que a mensagem que fica, né, num podcast tão legal igual esse é o seguinte: ele tem que ficar tranquilo com relação aí, talvez uma possível objeção de consciência, mas do ponto de vista legal, não posso. Legal. Isso, outra coisa também que eu acho fundamental. Legal saber. Já vem um advogado louco aqui. Né? Ele tem que ser um doido obcecado pelo prontuário. Então, ele tá com essa bucha lá, não adianta ter o STF, não adianta ter uma resolução, ele tem que catar lá, login e senha logo depois, paciente, recebido em mau estado geral de saúde, com a sinótica, né? E começar a detonar lá o prontuário e falar, localizado, documento, né, apresentado pelo de preferência procurador, anexar, né? Conforme documento tal, registrado no 32º cartório, capricha no prontuário. Ah, legal, deixa eu ver esse documento. Isso tem, né? Gente, olha a dica quente, viu? Registrado. Olha, dica quente. Tem fé pública. Pode fotografar? Pode, claro. A gente pode fotografar e anexar o prontuário? Esse documento, pode, porque esse documento tem fé pública, tanto é que ele é registrado no cartório. Legal, gente, ó, dica quente, hein? Fotografa, põe no prontuário do doente, porque tem fé pública. Fé pública é Fé pública. Efeito erga omnes, que nós chamamos. Nossa, muito bonito. isso. Efeito contra terceiros. Aprenderam, né, pessoal? Fala de novo. Efeito erga omnes. Isso aí, gente. Vale perante terceiros. E aí, só para fechar o ponto das suas perguntas, é assim, munido desse documento, isso não quer dizer que ele não vai ter o risco de um processo. Sim, porque hoje também, de novo, uma questão constitucional. Você, com esse advento da Constituição de 88 do livre acesso à justiça, você pode peticionar o que você quiser. Mas eu acho muito difícil que ele possa progredir para uma condenação. Sim. E aí, fazendo um fecho da sua última pergunta, essa daí é brava, né? É brava. É brava. A grávida. Eu ainda acho o seguinte... Emociona. É feto viável? Se for feto viável, ou seja, viável, entendo eu, né, que são aqueles com mais de 22 semanas ou com mais de 500 gramas, né? Segundo hoje os padrões, né, da medicina. Eu acho que aí tem possibilidade de você, né, conseguir transigir nesse aspecto para tirar, né, o nascituro. Por quê? Só para não me alongar muito, porque esse assunto é doido mesmo. A decisão do Supremo, em alguns pontos, ela não falou disso, mas ela deu algumas pinceladas nisso. Então, o foco não era esse, mas o que eles entendem, né? Uma das teorias. Se você é menor de idade, você não teve nem a possibilidade, às vezes, de escolher a religião que você quer. Sim. Então, como é que você vai se submeter aos efeitos de uma religião que ainda você não teve nem tempo de escolher? E meio que afastou o pátrio poder disso. Sim. Suprimiu, inclusive, o pátrio poder. Então, acho que se tiver viabilidade, ok, mas se não tiver viabilidade também, produto ainda, né, de um ser humano que responde por ele mais um, eu acho que ele também tem que ser respeitado. É a mãe, né? É a mãe. Outro dia eu estava lendo Bioética e a Grávida, e ele fala exatamente, o nascituro ainda não teve direito nem, de fato, a apropriação da vida. Então, em tese, a mãe, que no binômio mãe e feto, a mãe é a prioridade. Então, se a autonomia da mãe não querer transfundir, deveria, em tese, prevalecer a autonomia da mãe. Isso é muito legal. Eu gostei muito dessa dica aí de fotografar e de colocar no prontuário. Eu não sabia que tinha fé pública esse documento. Isso é bem interessante. E tem uma outra coisa que eu acho que é bom a gente trazer na mesa. Cada dia mais eu tenho provocado os meus colegas também da gente cobrar o posicionamento das instituições. Por quê? Porque digamos que eu fosse uma pessoa que não quisesse me expor a ter que anestesiar um testemunho de Jeová. Vou dar um exemplo. Lá na determinação do STF, está claro que se o doente quiser manter a autonomia dele, o hospital não pode se eximir de colocar ele na lista, uma cirurgia eletiva. E que se ele não tiver os recursos, pode ter que buscar, inclusive, fora do domicílio. Está lá escrito na determinação. Mas eu também entendo que, por exemplo, eu posso ser uma anestesista que não trabalho bem com a ideia de que se você cair na minha mão e você sangrar e for morrer, eu vou ficar mal, eu também vou ficar deprimida, eu também não quero fazer.
Então, a gente tem que lembrar que eu também tenho autonomia de dizer não em casos eletivos, não em casos de emergência e urgência onde não tem a outra profissional. E aí a minha pergunta é, não cabe aí a provocação da gente começar a cobrar dos hospitais as políticas de posicionamento para preparar quem está dentro a fazer a jornada desse paciente? Porque ela vai internar eletivamente, ela vai passar para um anestesista e para um cirurgião que não necessariamente em alguns hospitais é o que opera. E aí pode acontecer da Jaque chega lá em jejum, né, já com sua camisolinha exposta, depois de 12 horas de jejum, estressada, preocupada, cai na minha mão na hora que ela tá lá olhando o foco e fala, não, mas eu não faço. E é um constrangimento, né, para a paciente e para mim, que vou também ficar desconfortável. Então, como a gente lidar com isso, né? Como fazer? Porque eu também tenho direito, como anestesista, digamos, que fosse o caso de dizer, não quero fazer. Eu também tenho o direito de me negar a fazer, no caso eletivo. E, doutora, é mais comum do que parece. A minha mãe, ela também teve um câncer de mama recentemente e ela foi questionada, os médicos não queriam fazer a cirurgia dela, apesar de ser uma cirurgia, talvez não com tal qual complexidade como seria a minha agora de coluna, que eu também farei uma correção na coluna, mas é uma cirurgia séria por ser também um câncer, né? E ela foi duramente questionada por conta disso, e mais, até essa visibilidade desse podcast é tão importante por conta disso, de tentar mudar também a opinião, que é a fé da pessoa do que ela decidiu fazer. Sim. E aí volta aquela questão, né? Minha mãe falou, em nenhum momento eu estou dizendo que eu não quero tratamento, né? Mas respeitamos a opinião daquele médico, até que o hospital indicou um outro médico que faria essa cirurgia. Mas nem todos conseguem encontrar esse médico com tal velocidade, às vezes que precisa fazer aquela cirurgia de emergência. Minha mãe já tinha um BIRADS 4, então era urgente essa cirurgia, mas nem todos têm essa facilidade. Então, assim, até eu queria adicionar que de negar, né, não ter esse tratamento além da transfusão, é dizer para o paciente que não existe outra forma de ali te tratar sem ser a transfusão de sangue. A gente sabe que isso não é verdade. Então, é muito importante isso que a doutora está levantando, para que mais médicos possam compreender esse lado também e aderir, né? Para que possam também tratar esses pacientes de testemunha de Jeová, que hoje são uma minoria, né? Mas que não estão aqui para entrar em embate, muito pelo contrário, né? Estamos ali junto com a medicina e querendo avançar mais e mais. Eu entendo que ainda há um medo ao desconhecido, né? Como tudo que é novo pra gente, obviamente, nos tira da zona de conforto. Mas outro dia eu estava no congresso e eu falei isso. Eu falei, cara, graças muito também ao Testemunho de Jeová, a gente saiu do lugar comum. E a gente tem que ter compromisso, não é com números, mas é com a ciência. E se a ciência está mudando, nós temos que nos adaptar. E eu lembro quando eu era interna de medicina, muitos anos atrás, a gente deixava os pacientes com hemoglobina de 10, 12. Cara, 10, 12. Hoje todo mundo tá com 7 hemoglobina, tá todo mundo bem. E assim, se alguém não força a corda, você continua no seu quadradinho, né? Você continua pensando dentro da caixa. Então, eu acho que esse tipo de provocação na medicina é muito legal, porque se alguém tá vendo algo que a gente não tá vendo, o que ela tá vendo? Então, né, meio teoria de Platão, o macaquinho saiu, nunca mais ele voltou. Ah, será que ele morreu? Não, ele foi ver um mundo melhor porque ele foi na liberdade, né? Doutora, então é sobre isso. Adiciona mais uma coisa? Claro! Nós temos a COLI, né, a doutora conhece, não sei se o doutor Carlos conhece, que são a comissão, né, de ligação aos hospitais. Normalmente nesses casos que é choque, que é o trauma ali, né, a pessoa acabou de chegar, você ainda não tem contato de pessoas, parentes, mas já aconteceu, inclusive, casos próximos a nós, que a pessoa sofreu aquele trauma, conseguiu um contato, e essas pessoas, nós chamamos de irmãos, eles vão até o hospital para conversar ali com aqueles médicos, para conversar com aquela equipe. Então, nós temos todo aquele respaldo. Cirurgias eletivas isso é feito bem anteriormente. Como eu já disse, vou fazer uma cirurgia, isso já é conversado. O doutor Carlos, também chama Carlos, que vai fazer a minha cirurgia com a máquina, Cell Saver.
ele já tem esse contato com a Colli, mas é importante que outros médicos também saibam disso, que eles estão a toda a disposição para dar esse respaldo, para que o médico se sinta mais confortável com essa situação e consiga conversar com alguém, conversa um pouco mais de igual para igual, porque ali na hora a família tá nervosa, não sabe como agir, então a Colli vai ajudar e vai estar ali fazendo esse contato com o médico. Já que você vai operar, daqui a quantas semanas? Ai, doutora, ainda não tem a data certa, tá. mas é daqui uns 3 a 4 meses. Tá, eles já propuseram o seu pilar 1 aí do PBM, preparar diagnóstico de anemia, ferropriva? Sim. Você vai tomar eritropoetina, ferro, alguma coisa assim? O doutor ainda não me passou exatamente qual que vai ser o tratamento, porque eu acho que ele vai passar isso mais próximo, né? Mas ele utiliza essa máquina e ele já opera várias outras testemunhas de Jeová aqui na CD. Então, legal. Ele inclusive dá aulas para essas pessoas da Colli. Que legal. Então, eu já me sinto muito mais confortável em saber que ele não só respeita, como admira, também sempre traz esses debates importantes. Muito legal, muito legal. Carlos? Olha, eu estava aqui, né, pensando, porque tem uma ligação, isso que você falou, com a objeção de consciência. Mas eu estava tentando pensar de forma macro, né? Nós pensarmos nessa situação em São Paulo, que é a 4ª ou a 5ª maior capital do planeta, fica também muito fácil, porque aqui tudo acontece. Então, eu quero crer, né, pensando como o outro lado do muro, por trabalhar também na administração pública, que os grandes hospitais, os hospitais, né, de maior porte, eles com certeza têm preparo para isso, né, mas eu digo que para você conseguir fazer uma análise global de um caso concreto como esse, você tem que se afastar da ilha. Na ilha você não consegue ver o que é coqueiro, o que é rio, o que é cascata, o que é areia, o que é coco, nada. Se você se afasta da ilha, você consegue ver a ilha perfeitamente. Aí você consegue opinar sobre ela. Então, se a gente tirar esse zoom e começar a olhar, por exemplo, nos rincões, eu acho que aqui em São Paulo eu já teria uma certa dificuldade com diretores técnicos, diretores clínicos. Mas vamos pensar nas localidades em que você tem uma Santa Casa pequena, com um corpo clínico minúsculo, muitas tem 1, 2, 5 médicos, Sim. E aí você tem uma situação que seja relacionada a uma diretiva antecipada, né, de não transfundir, como no caso dos testemunhos de Jeová. E tem, por exemplo, lá naquela região, um anestesiologista. E aí ele se colocar como incapaz de participar de um processo cirúrgico, ainda que eletivo, né, desse porte. Em primeiro lugar, ele tem direito a essa objeção. Só que aí também tem que ter alguém que faça no lugar dele, porque quem não pode ficar premiado de ser atendido é o paciente. Sim. E quem é o responsável por isso dentro daquele ambiente nosocomial? É o diretor clínico, né, em tese também, porque ele que cuida, se tiver, né? É que eu estou falando aqui uma incoerência, porque não teria um número de médicos para ter um diretor clínico. Mas se ele é do diretor técnico, olha que bucha, ele vai ter que dar um jeito de achar um anestesista que vai te operar. Então, assim, você pode se colocar, né, em posição de objeção, desde que alguém possa substituir. Assumir, né? Assumir. Agora, o produto da tua escolha, ela não pode, né, justamente com esse zoom de longe, resultar aí num prejuízo para o paciente que professa uma religião. Sim. E aí é por isso que eu digo, isso para mim é um mantra, é por isso que eu digo que nessa questão da transfusão de sangue para Jeová, o conflito bioético ele é de grandes proporções, porque, e aí? Você tem um diretor clínico, um diretor técnico, às vezes ele é o médico que faz tudo, ele faz parto, ele faz um trauma torácico, ele tem que fazer uma fimose, ele tem que fazer tudo. E aí ele tem um cara que tem que anestesiar para ele. Aí chega o anestesista dele e fala, olha, doutor, esquece. Eu não vou pôr a mão nesse paciente porque eu não tenho condições desse paciente ter uma intercorrência durante o procedimento de indução ou na hora de, né, estubar e tiver que transfundir, eu não puder, eu não sei o que fazer, eu não vou mexer. Aí você vai fazer o quê? Vai deixar o cara sem operar? Entende? Aí vai começar onde se vai... Outro problema, né? Sabe onde vai chegar isso? Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da comarca do lugarzinho pequenininho. Eu quero operar, o cara não quer me operar, o diretor... Vai judicializar. E aí eu vou ampliar a discussão aqui. Aí o juiz vai pegar, mas é óbvio, pô, o cara tá com todos os direitos possíveis
garantidos para ele pegar fazer uma cirurgia eletiva, defiro a liminar para que se cumpra em 48 horas sob pena de multa ou desobediência à ordem judicial. Vai lá o paciente, protocoliza pelo consagrado, né, advogado, a decisão. Ele é obrigado a cumprir a decisão judicial, ainda que ele tenha a objeção de consciência pelo Código de Ética Médica. É uma decisão judicial. Em tese, sim, né? Só que a gente vai conseguir pensar e ampliar a discussão a pontos inimagináveis. Você vai ter a cidade do lado, você vai ter né, toda a DRS da região, SUS, vai ter lugares que podem ter outros colegas preparados para isso, eles se comunicam. Aqui em casa de São Paulo, por exemplo, nós temos o CROSS, né? Mas perceba que, do ponto de vista da objeção de consciência, que foi a gênese da tua pergunta, né? Até a ponta do cumprimento, quando o anestesista fala que não quer pôr a mão numa eletiva porque ele não se sente confortável, até tecnicamente, é isso? A gente tem etapas aí, né? Camadas e camadas que vão se escalando até chegar numa decisão final se a coisa engrossar realmente. Entendi. Caramba. Eu tenho mais uma provocação antes da gente terminar. Na determinação também fala que é vedado ao médico, né, seguir a autonomia, respeitar a autonomia, que o hospital não pode negar, colocar o doente na cirurgia eletiva, colocar algo assim do tipo, me corrija se eu estiver errado, que você não pode tentar convencer o doente do contrário sobre a fé dele, sobre a perspectiva dele. E ele fala uma coisa interessante, que se ele não tiver o recurso ali, que ele pode ir ser encaminhado para fora do seu domicílio. E aí, nos grupos de WhatsApp que eu estou, né, no Brasil inteiro, que tem muito médico, muita gente fala assim, mas isso aqui, Rosini, é utópico, porque o seu SUS do Brasil não está preparado para o PBM. O PBM todo mesmo não está. A gente tem algumas coisas, alguns SUS de excelência. Eu digo que o SUS de São Paulo ainda é um SUS de excelência, quando eu olha o Brasil, né? Aqui em São Paulo a gente ainda está numa situação muito boa. Não que fora de São Paulo a gente não tenha expoentes aí fora, mas de uma forma geral que a gente ainda encontra hospitais do SUS aqui em São Paulo muito bem equipados, muito bem arrumados, né? Com estruturação de equipamento, de RH, de pessoas, de processo. Mas o fato é que a gente sabe que no Brasil não é uma realidade a gente ter tudo para fazer um PBM. Para fazer um paciente, por exemplo, se a Jaque fosse para uma cirurgia de coluna grande, que ela me relatou que vai ser, para ela ir para um hospital ou talvez com menos recursos, por mais, por exemplo, que a Colhi leve, por exemplo, a máquina do CellSave, não é só isso. É um conjunto de coisas. E, infelizmente, eu não tenho tudo isso em todos os lugares. Eu não tenho boa parte das coisas que eu precisaria fazer PBM. E aí, a gente entra de novo, agora não é só no conflito ético, mas é no conflito de preparação para não expô-la ao risco. Antes de acontecer o procedimento, eu tenho toda uma preparação que a gente, em tese, deveria fazer. Né? Que é o que a gente vem lutando aí com o PBM, que é antes de expor o doente, prepara ele, tem um monte de coisa para fazer. E aí, como a gente pode, do ponto de vista de massa crítica médica, fazer o advocacy, né? Fazer a coisa de ir atrás para mobilizar a nossa... a defesa profissional. Exato, para a gente ir atrás de instâncias superiores, que assim como eles conseguiram na STF, vai liberar, agora respeita a autonomia. Então, aí a gente, como equipe médica, então me dá as coisas que eu preciso para fazer isso aqui. Você sabe que seria a teoria, né, a teoria da decisão judicial, a teoria das resoluções, ela costuma ser de uma sensibilidade e de uma excelência enorme. A grande dificuldade que eu vejo no que você falou é que a execução muitas vezes não é possível. Hoje, por exemplo, na saúde do Brasil, nós temos alguns clusters, assim, digamos, né? Nós temos a saúde pública, que é o SUS. Nós temos a saúde suplementar, não é? E nós temos planos privados de altíssima qualidade. Então, em tese, se a gente pensar em Constituição, a saúde é um direito de todos, um dever do Estado. Mas a gente sabe que isso na prática, né, não acontece. O SUS ele tem várias facetas.
Sim. O SUS, ele é um camaleão administrativo. E olha, eu sou fã do SUS, tá, gente? Com certeza. Pois Eu vou Eu defender o também. SUS. Porque o SUS é um milagre. É um milagre. O SUS é um milagre. Você sabe É. que eu vivo muito na Unesp lá de Botucatu por conta de um trabalho que eu faço com o pessoal da Neuro, lá que é o Redônio, a revisão de documentos neurológicos. E eu vivo lá, às vezes, o HC da Unesp. E aquilo lá, às vezes, quando eu vejo o pessoal de cirurgia cardíaca fazendo transplante, É de incrível, coração né? cardíaco, e como funciona, e pega aqui, já corre, põe num helicóptero, e chega em São Paulo, não sei o que lá. Tudo público. É lindo, é lindo, É lindo, é emocionante. Mas também, às vezes, você vê casos e casos distantes em que o paciente tem êxito, né? Infelizmente, né, vai a óbito, por conta, êxito letal, né? Infelizmente, por conta da ineficiência do atendimento. Sim. Então, eu acho que, por mais que nós tenhamos decisões, o Brasil está ainda caminhando para um desenvolvimento na área da saúde. Então, né, fazia tempo que eu não lembrava dessa palavra advocacy, né? Porque quando eu tive experiência na Associação Médica Mundial, tive a oportunidade de ir em uma delas, né, que falou muito sobre advocacy, eu percebi que a defesa profissional tem que ser muito incentivada na medicina. Sim. E, querendo ou não, o médico, ele é um formador de opinião muito respeitado, inclusive politicamente. Por quê? O médico, quando ele atende a Jaque, ou quando me atende, ele fala alguma coisa para nós, inclusive em sede de intelectualização, para formar uma opinião, nós ouvimos muito o médico. Uhum. E aí nós pressionamos aqueles que fazem as leis. Então é uma rede de divulgação de movimentos que o médico pode trazer e levar para quem faz as leis, para quem dita as regras. Mas só para não fazer uma digressão muito grande do que você me falou, um ponto absolutamente nevrálgico não é porque está definido pelo Supremo ou está em resolução do CFM que vai acontecer. Eu já vi situações assim, horrorosas. Eu já vi decisão judicial que obriga o médico, o diretor técnico, a internar o paciente em unidade de terapia intensiva. Uau. Você tinha 12 leitos de unidade de terapia intensiva e esse seria o 13º. E o diretor técnico, desesperado do acorde judicial, falou: nossa, não cumprir isso, tem pena de desobediência, pode ser preso e tudo mais. Ele falou: olha, eu vou junto com a procuradoria do hospital até esse juiz despachar a petição, falando o seguinte: você precisa escolher o nome dos 12 pacientes que estão aqui na UTI, porque eu vou ter que tirar um e colocar outro. E eu não tenho isso como. é duro, né? Isso é duro. Perceba, né, o núcleo jurídico discutido aqui. Você tem a decisão, ou seja, a motivação legal. Você tem o hospital, os médicos, né, que são quem deveria cumprir essa decisão, e você tem nesse interstício uma impossibilidade de cumprimento. Exato. Por razões óbvias. Então, eu acho que existe sim, respondendo, né, uma necessidade de se trabalhar a divulgação, mas eu acho que ainda vai ser um trabalho que precisa de muita hipertrofia da comunidade médica, muito ativismo legislativo e, sem dúvida, muito incentivo para homenagear o SUS, para que ele seja de excelência, igual eu vi e também já vi ser péssimo. Porque, da mesma forma que tem essa decisão, gente, vamos pensar o seguinte, por isso que eles falam da utopia. Veja, o SUS, com recurso público, vai ter que pegar o paciente e dar um jeito de resolver a vida dele para que ele possa ser submetido à vontade dele por conta de professar uma fé. Tudo bem? Então, né, vamos gravar essa informação. Se a gente pega alguns países desenvolvidos, para falar também um pouco de bioética, vamos pensar aqui lá no GMC, né, que é o General Medical Council lá do Reino Unido. Por que você vai gastar o dinheiro, o recurso público, que é do todo, para favorecer uma parte da camada social? Vamos questionar isso também, Mauro. Porque, na verdade, esse tratamento alternativo, né, a transfusão, ela não onera, né, o SUS, porque esses insumos são previstos e também tem estudos que comprovam que é até mais barato. Aí eu tenho que te corrigir, não. Esses insumos não são previstos no SUS. Por exemplo, a eritropoetina, ela é a eritropoetina, insumo, né? sim. Mas todo o resto não é. Aliás, a maioria dos hospitais do SUS não tem. Não tem? Não tem. Não é coberto.
E vai ter que comprar. E vai ter que comprar. Por isso que essa é uma discussão muito boa. Porque muita gente, quando questiona, fala, tá, ok, eu não vou fazer, mas eu não tenho um treinamento alternativo. Não é toda só do SUS que tem o self-save. Não, a maioria não tem. Sim. Não é toda só do SUS, que embora o SUS cubra eritropoetina, mas o SUS pequenininho, ele não tem eritropoetina, ele não tem ferro endovenoso. E aí começa o questionamento bioético, porque ele não tem as alternativas para dar. E aí é quando eu tô falando como médico, como massa, tá? Não Roseni, pessoa física, não Roseni CPF, mas como massa. Tudo bem, eu não vou poder transfundir, mas eu também não vou poder prepará-lo para chegar lá numa condição boa e nem ter que transfundir. Então, é correto eu expor a pessoa ao risco? Está instaurado o caos. Né? Exato. A quem ele recorre, né? A quem ele recorre, porque eu sei que a chance de dar errado é enorme. Então, eu vou dizer ok, e eu tô vendo a pessoa pular. E ele falou, não, calma, tudo bem, eu vou pular com você, mas eu vou preparar para colocar uma rede embaixo. Nesse caso, eu não vou pôr a rede embaixo. E aí começam os questionamentos bioéticos, objeção de consciência. Por quê? Porque eu não tenho um preparo prévio para viajar, pegar o voo com segurança. Entende? Mas até o momento, doutora, eu conversei com esses colegas da Colli, até trouxe um dado nesses poucos processos em que esse assunto foi levado à apreciação do CFM. Em todos eles, os médicos foram absolvidos, porque o conselho, né, reconheceu que o médico deve respeitar essa autonomia. Então, assim, o médico tem medo de tomar o processo ou do paciente ou do Estado, mas desde que esse médico faça de tudo para que esse paciente tenha alguma forma de tratamento dentro das possibilidades dele, em todas as situações ele foi absolvido até hoje. Então, esse dado também é importante, talvez, para que esse médico fique em paz. Mas ainda esse assunto, como a doutora disse, é profundo e tem muitas camadas, né? Ainda a ser desenvolvido. Com certeza. Mas você sabe que para acalentar os corações, eu acho que ainda que tenha essa discussão do custeio, né, da viabilização de recursos públicos, né, da cota do que é destinado à área da saúde, a inteligência de começar a preparar ou equipes, né, ou, assim, eu vejo que começou um movimento de se amoldar a decisão para a administração pública, que é quem faz a gestão do SUS. Então, hoje eu acho que o caminho vai ser muito mais de adaptação do sistema, do serviço público, né, de saúde, para acomodar essa decisão, do que a gente ter um retrocesso por conta das críticas. Perceba o seguinte, né? A gente estava aqui fosforando várias ideias, né? Então a gente acaba dando uma viajada na parte bioética, que a parte bioética justamente é isso, é você sair da caixinha e pensar de várias formas diferentes sobre como abordar um assunto geralmente polêmico que envolva aí questões bioéticas. Mas eu acho que o caminho que está se pavimentando e o que foi perfilhado diante das decisões, percebam eu acho que esse é o grande ponto que eu posso deixar. Todo mundo está convergindo para o mesmo caminho. Percebam que... Pela primeira vez, Pela primeira vez. Então a gente está vivendo que alegria poder, né, exercer a advocacia nesse momento. Porque tanto o Supremo como a medicina, que é um braço, né, o sistema conselhal é um braço da administração pública da União. Todo mundo está no mesmo caminho. Então eu não vejo como, né, nesses próximos anos, ou mesmo que seja objeto de inexecução ou objeto de críticas, né, eu acho que a gente vai seguir uma tendência mundial em que vários países já adotaram essa escalada da religião, dos testemunhas de Jeová. Elas foram se arvorando, assim, eu achei uma informação magnífica. Elas foram escalando em vários outros países, degrau por degrau, dos poderes judiciários, e todos eles convergem também para a mesma decisão. Então eu acho que se chegou num ponto seguro e coeso em relação à aplicabilidade. Agora só falta, como tudo aqui no Brasil, né, Rosa? A gente precisa jogar os ingredientes certos aí, fazer um tempero bom para que aqui na Terra Brasília a gente consiga, né, educar de forma correta. Outro dia me perguntaram assim, você é testemunho de Jeová? Eu falei, não, eu não sou. Eu vou deixar claro, mas minha premissa é a ciência. E eu sou muito afeita a respeitar a autonomia do paciente desde que ele seja lúcido, maior de idade, ele tenha clareza dos riscos, ele entendeu.
eu vou respeitar, porque eu não sei o que é do outro, né? Não é sobre mim, é sobre o outro. O que vai doer nela, como ela vai lidar com a decisão, pode doer em mim. Outro dia perguntaram, não, mas se chegar um doente jovem, porque eu faço muito trauma, né? Trabalhei no HC 20 anos com trauma, então... mas se eu morrer, você não vai ficar mal, não vai ficar triste? Eu disse, claro que eu vou. Mas não é sobre mim, é sobre a pessoa. Talvez ela fique muito pior do que eu, se eu vou, transfundo, ela vive, e aí chega ali, ela tem exclusão social, ela deprime. Acaba com a vida dela. Não é sobre mim. Ele é o paciente, né? Vivo. Todos nós vamos fazer terapia, mas eu vou fazer terapia do meu jeito, mas eu vou estar tranquila de que eu respeitei o último desejo da lei. É engraçado o que você falou no início, né? A gente respeita o doente não operar, a gente respeita o doente não fazer quimioterapia, o do not resuscitation, né? Eu não quero ser reanimado. E por que não transfundir? Por que a gente tem esse gap, né? Esse buraco aí, culturalmente falando, que a gente respeita um monte de coisa, mas isso aqui não. É estranho, ainda isso me soa algo, né? Como estranho. Mas pra gente concluir, já estamos quase uma hora conversando, vou pedir para vocês considerações finais, de forma pontual e resumida, já que depois do Carlão, eu já agradeço a presença de vocês desde já, foi enriquecedor, eu adorei, eu aprendi aqui a dica do registro do prontuário, da carteirinha, dos dados, porque realmente é registrado no cartório, como é que tem fé pública? Fé pública e feita erga omnes. Amei esse negócio. Jaque, a palavra está com você. Gostaria novamente de agradecer essa oportunidade de uma forma de quebrar um pouco, né, esse preconceito, como a doutora mesma falou agora, por que não, né? Se existem outras formas de tratar outras doenças, por que não a transfusão, né? Então, foi uma forma de eu poder explicar um pouquinho, nós estamos abertos para falar mais disso, temos pessoas que entendem mais da forma do lado médico, que às vezes nem testemunhas de Jeová são, mas que podem explicar, então nós ficamos também à disposição. Nós temos o site, né, jw.org, pode buscar um contato de alguém que pode auxiliar esses médicos também, e a Coli, que sempre está à disposição de esclarecer melhor para os médicos. Eu agradeço. Imagina. Eu, de vez em quando eu tenho dúvida, eu entro lá na Watchtower, né, nos Estados Americanos. Eu me atualizo várias coisas, eu falo, nossa, coisa interessante, legal isso aqui. É muito. E tanto aqui nas minhas aulas, quando eu uso declínio de transfusão, eu vou buscar algumas coisas lá sobre posicionamento. E às vezes não é nem o estudo, já, mas é o posicionamento sobre a fé, em onde vocês se embasam, porque muitos colegas me perguntam, mas em parte da Bíblia está isso? E tem muita coisa escrita lá, e não é sobre se eu concordo ou não concordo, é sobre a sua interpretação, e tá tudo bem. Eu não preciso concordar com você. Aliás, a gente não precisa concordar em várias coisas, né? A gente precisa conviver bem. Então, de vez em quando eu entro lá nos sites da Watchtower, da Torre de Vigília, né? Para entender, inclusive, algumas discussões. Porque se eu não amplio o meu leque de visão, eu sempre vou... Isso é importante para todos nós, né? Não só nós, testemunhas de Jeová, como tem outras pessoas de outras religiões que também já entenderam que talvez o sangue não seja o melhor tratamento e também estão escolhendo isso, né? Então, não só hoje a escolha da Testemunha de Jeová, mas também de outras pessoas que estão fazendo essa escolha. Então, há algum tempo que eu falo, tanto no livro que eu escrevi de PBM, eu coloquei lá, pacientes que declinam transfusão. Há muito tempo que eu não falo paciente Testemunha de Jeová. Paciente declínio transfusão, porque não é só Testemunha de Jeová. Daqui a um hoje tempo, aumentou tem pessoas que não tem nada a ver com religião, que não tem nada a ver com a fé, que vai falar, eu não quero transfundir. E isso já acontece, né? Os pacientes chegam a transfusão, prescreve transfusão, aí chega na bolsa o hemoterapeuta, o paciente fala, não, mas eu não quero receber. Eu acabei de dar um Google aqui, vi que esse negócio aí tem várias complicações, e volta, eu falei, então, receba. Carlão, considerações finais. Olha, primeiro agradecer pelo convite, a miríade de discussões que a gente teve aqui foi realmente muito rica. Né? Potente, né? Foi potente, eu fiquei realmente feliz de conhecer mais da Jaque, que a gente já conhece há tanto tempo, fiquei impressionado com a tua capacidade de transmitir para a gente conhecimento da parte científica também. Eu sou um pouco complicado no aspecto de defender eu tenho um posicionamento totalmente científico da parte jurídica, até da parte odontológica, mas eu sou terrivelmente crente. Então, eu acho que todas as decisões têm um caminho científico, mas ainda assim, que liga de alguma forma o ser humano a algo
espiritual tem muita carga e muito valor. Então, que bom poder celebrar num momento desse que a gente está conseguindo unir essas duas coisas. E aí, fica uma dica, né, igual vocês colocaram, eu acho que inclusive a torre, ela fica no caminho de Botucatu, se eu não me engano. É ali perto de quadra, não é? Lange, né? Isso. Então, inclusive é no meu caminho. É uma de Betel, né? Chama Betel. É uma das sedes, né? Tenho muita curiosidade de passar por lá. E deixo a dica que é a seguinte. Nós temos no CREMESP uma sessão de consultas. Que legal. Então, quem tiver também com dúvidas, o médico que tiver, não importa se aqui de São Paulo, qual é o canal? Pode mandar no e-mail scn@cremesp.org.br, que ele vai ser respondido da dúvida dele. Olha aí, scn@cremesp.com.br. Dica quente. .org. Senão vai voltar, vai dar o mesmo. Então, cremesp.org.br. Dica quente essa, pessoal. Eu Obrigado, também não sabia. Foi maravilhoso. Eu amei. Eu quero agradecer de verdade a vocês, a presença de vocês, o tempo, o aprendizado que nós tivemos. Espero que vocês gostem. E fica com a gente, daqui a pouco a gente vai fazer outro podcast, eu espero. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, meninos, do suporte. Até a próxima.